Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início, segundo a graça de Deus, à nossa quarta aula do livro Teologia Sistemática 2. É com grande alegria que eu quero convidar os irmãos a que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos ler a palavra de Deus, começando sempre, como nós fazemos em nossas aulas, com uma breve abordagem bíblica. Quero convidar os irmãos a que abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos, capítulo 5, versículos 1 a 4. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Meus amados irmãos, nós então vamos dar início aqui à nossa quarta aula sobre a Trindade, Teologia Sistemática 2. Os irmãos sabem que Teologia Sistemática é uma disciplina que abarca no nosso curso básico de teologia, no CETADB, é uma disciplina que abarca pelo menos 12 matérias, não é? 12 matérias. A Bibliologia, em Teologia 1, a Teologia, a Cristologia, a Pneumatologia, em Teologia 2, teremos também Angelologia, Antropologia, Hamartiologia e Soteriologia em Teologia 3, Eclesiologia e Missiologia em Teologia 4 e, finalmente, Escatologia e Heresiologia em Teologia 5. Ou seja, são 12 matérias dentro da disciplina Teologia Sistemática no curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. E hoje, começando aqui com uma abordagem bíblica, nós vamos apresentar nossa quarta lição. Mas nós lemos aqui em Atos capítulo 5, versículos 1 a 4, uma passagem conhecidíssima de todos os irmãos, em que o Espírito Santo, de uma maneira muito clara, ele é apresentado como uma pessoa e também como Deus. Veja que não se pode mentir para uma força motriz. Não se pode mentir para um objeto. Só se pode mentir para uma pessoa. Não se pode mentir para um animal, mas se pode mentir apenas para uma pessoa. Somente uma pessoa pode distinguir a verdade da mentira. Então veja que Pedro, de uma maneira muito clara, ao repreender Ananias, que havia mentido, não vamos entrar aqui nos pormenores dessa passagem, mas somente enfatizando o fato de que Pedro disse para Ananias: Ananias, não mentiste aos homens. Veja, primeiro ele disse: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então ele trata o Espírito Santo como uma pessoa. Mas em seguida ele diz: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então veja que uma passagem da Bíblia aqui muito clara, em que não somente é ressaltada a personalidade, não somente o Espírito Santo é apresentado como uma pessoa, mas também é apresentado como Deus. Muito bem,
Essa também é uma lição bastante extensa, mas nós vamos ter uma segunda parte. Nós vamos tratar agora do Espírito Santo como pessoa e como Deus, e na próxima aula vamos tratar mais da paracletologia, ou seja, as ministrações do Espírito Santo. Mas vamos então ver o nosso esboço geral, o esboço da nossa lição de hoje. Vamos lá. Visão panorâmica da nossa matéria, só para os irmãos se situarem no assunto, não é? Talvez haja até pessoas que não puderam acompanhar todas as aulas, então é importante estar situado dentro do assunto, aí no contexto geral da nossa matéria. A doutrina da Trindade foi a nossa primeira aula. Depois nós tivemos a segunda, a doutrina de Deus o Pai, a teologia propriamente dita. A doutrina de Jesus Cristo, cristologia. Hoje nós estamos estudando, vamos começar a ver agora a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, primeira parte. E na próxima aula, a doutrina do Espírito Santo, parte 2, pneumatologia 2. Muito bem, vamos agora então conhecer o esboço da nossa aula de hoje. Quando eu apresento assim o esboço, irmãos, é bom dizer, quando eu apresento primeiro o esboço geral para depois apresentar cada tópico, eu estou, na verdade, didaticamente passando do geral para o específico. Isso é muito importante para os irmãos terem uma visão global da matéria para entenderem depois os pormenores. É como aquele turista que viaja pelo mundo, eu até dei esse exemplo em uma das aulas, e ele vai, por exemplo, ou se não os irmãos aí, certamente, há irmãos que estão me assistindo, que têm muito dinheiro, que viajam pelo mundo todo, e quem sabe há irmãos que têm viajado aí pelo mundo, já foram lá para Manhattan, em Nova York, e aí quando chegaram lá subiram no Empire State, né? E os irmãos lá com o mapa na mão, olhando tudo e dizendo, olha, eu quero ir para aquele lugar, eu quero ir para lá. Ou seja, lá de cima os irmãos tiveram uma vista panorâmica da ilha de Manhattan, a Estátua da Liberdade e assim por diante, para depois visitar os principais pontos. Ou se não, os irmãos que têm muito dinheiro, como eu já disse, que viajam pelo mundo, quando foram lá para Paris e subiram lá na Torre Eiffel, não é? Lá na parte mais alta da torre, a 320 metros de altura, quem sabe os irmãos lá de cima começaram a olhar para os principais pontos daquela cidade, para o Campo de Marte, para o Rio Sena, e começaram a dizer, olha, naquela direção ali está o Museu do Louvre e a Champs-Élysées, eu quero conhecer. Então veja, primeiro os irmãos olharam panoramicamente para depois conhecer cada lugar em particular. Quem viaja para o Rio de Janeiro também é a mesma coisa, a pessoa sobe lá no Cristo Redentor, para ver, claro, aquela estátua que é muito bonita, não é? Muito grande, é um colosso, Cristo Redentor com seus 38 metros de altura, veja que é praticamente do tamanho da estátua de Nabucodonosor, que aparece lá em Daniel, não é? Que foi levantada lá no campo de Dura, na Babilônia. Se você olhar para as medidas daquela estátua e para as medidas do Cristo Redentor, você vai ver que a diferença é pequena, talvez uns 2 metros apenas, não é? Menor, né, do que a estátua do Cristo Redentor. Mas quem vai ao Rio de Janeiro não vai apenas lá no Corcovado para ver essa estátua. A pessoa, muitas vezes, o turista, o europeu, principalmente o americano, ele vem com um mapa na mão, ele começa a olhar tudo, olha, ali está o Maracanã, o Pão de Açúcar, a Ponte Rio-Niterói, eu quero passar por ela, olha o Museu do Amanhã, ou seja, a pessoa começa a olhar tudo lá de cima de maneira panorâmica, para depois visitar cada ponto. Então, quando eu apresento aqui sempre o esboço da matéria, não é que eu seja metódico, não é? Eu sempre repito isso. Na verdade, é que eu quero que os irmãos tenham realmente um grande aproveitamento dessa matéria, conhecendo todo e depois também vendo alguns lugares. Quem vai a uma cidade, às vezes não consegue visitar todos os lugares. Às vezes a pessoa vê todos os lugares de maneira panorâmica, mas não consegue visitar cada lugar. Ela elege, ela escolhe
alguns lugares em particular para visitar. E, na verdade, pelo pouco tempo que nós dispomos aqui, nós não temos assim 3, 4, 5 horas, várias semanas para tratar de um único tema, é apenas uma aula. Então essa aula ela serve apenas para estimular os irmãos, para que os irmãos estudem melhor o assunto, para que os irmãos tenham melhor aproveitamento. Porque é claro que quem quer aprender o assunto, aprender e aprender, tem que tomar tempo. Não adianta apenas assistir a aula, tem que ler as referências bíblicas, tem que ler o livro antes de vir para a aula, tem que conferir depois os pormenores que o professor falou, conferir na Bíblia, ver as referências bíblicas, dar mais uma olhada no livro e sempre estar atento para que possa aprender melhor o assunto. Então nós temos aí o esboço da lição de hoje. A lição de hoje é sobre o Espírito Santo. Nós vamos começar então, veja aí, pela deidade do Espírito Santo. Nós falamos a deidade, claro, é um atributo exclusivo da Trindade, não é? Somente o Deus Trino é Deus, não é? Veja que eu estou sendo até redundante. O Deus Trino é Deus, uno e triuno. Quando se fala da Trindade, é o Deus uno e triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando falamos da deidade do Espírito Santo, estamos enfatizando que ele, de fato, é Deus. Assim como já enfatizamos aqui que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo também. Atributos divinos do Espírito Santo, personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo a partir de Pentecostes. Veja que aí já começa o limiar, ou a transição, vamos dizer assim, do assunto da pneumatologia propriamente dita para a paracletologia. Há uma transição. Na lição de hoje, nós já vamos começar a entrar no assunto da paracletologia, mas também abordando de maneira geral. Na próxima lição é que nós vamos entrar de maneira mais detida, mais detalhada no assunto propriamente da paracletologia. Então vamos aqui agora iniciar, nós vamos para a abordagem do primeiro tópico, a deidade do Espírito Santo. Deidade do Espírito Santo. Lembrando, claro, antes de tudo, que a pneumatologia, como o próprio nome já diz, é a doutrina do Espírito Santo. O próprio nome já diz porque pneuma, veja que pneuma está ligado a ar, está ligado a vento, não é? O pneu, o do carro, por exemplo, tem esse nome não por causa do material do pneu, mas sim por causa do ar que está dentro dele, né? Por isso que é chamado de pneu, porque pneu no grego tem a ver com o ar, tem a ver com o vento, né? E o cognato do verbo pneu, respirar, soprar, inspirar. Daí, não é? Esse termo também designar o espírito. Lembre-se de que Deus soprou nas narinas do ser humano, não é? Para que ele tivesse vida, o fôlego de vida. Ou seja, ele passou a ter o Espírito, Deus soprou. Então, o Espírito Santo também, o termo é o mesmo, tanto no hebraico como no grego, é o sentido o mesmo, não é? Diz respeito ao Espírito Santo, teologicamente, como a terceira pessoa da Trindade. Como nós já explicamos, terceira pessoa da Trindade é um termo teológico, não é que ele seja o terceiro numa escala de Deus é o primeiro, Deus Pai é o primeiro, Deus Filho é o segundo e o Espírito Santo como se fosse um degrau. Não, eles estão no mesmo nível. Terceira pessoa da Trindade é apenas uma expressão teológica para nós entendermos melhor o assunto. Muito bem, então nós vamos agora começar propriamente o assunto deidade do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo, ele fala de si mesmo. Ou melhor dizendo, o Espírito Santo não fala de si mesmo, perdão. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Mas como assim, irmão Ciro? O Espírito Santo não fala de si mesmo? Por quê? Porque ele veio para glorificar, não é? Ele foi enviado para glorificar a Jesus.
E veja o que Jesus disse, por exemplo, em João capítulo 16, versículo 13. 16 de João, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, não falará de si mesmo. Então veja como a doutrina do Espírito Santo, às vezes, ela se torna um pouco difícil, porque Jesus, claro, ele fala de si mesmo. Não é? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O Pai também fala de si mesmo. Agora, Deus Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Então, nós temos que entender que a doutrina do Espírito Santo é um insondável mistério, não é? Do qual devemos nos acercar primeiramente pela fé em Cristo. A fé precede a razão. A fé, nesse sentido, precede também a doutrina, ou seja, nós temos que ter fé para podermos assimilar as verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo o termo Espírito Santo não é rigorosamente um nome, como se fosse apelativo, e sim um título descritivo da sua natureza, ou seja, Espírito Santo. Ele é santo e também ele é aquele que santifica. Então, é um termo que designa aí a sua natureza e também a sua missão principal, não é? Que é a missão de santificar. Suas operações, portanto, são invisíveis nas profundezas do nosso interior. Veja que Jesus veio para nos dar a vida eterna, mas o Espírito Santo, ele veio para tratar da nossa vida interna. Ele veio para habitar em nós. Jesus disse, ele estará convosco e estará em vós. Veja que Jesus, quando esteve na terra, ele era chamado de Emanuel, Deus conosco. Claro que ele está conosco até hoje, porque ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas veja como a missão do Espírito Santo é ainda mais específica nesse sentido, porque Jesus disse, ele estará convosco e estará em vós. Ele veio para habitar em nós. Ele veio para a nossa vida interior. Muito bem. Então, é importante nós conhecermos a doutrina do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo como Deus, ele age de maneira multiforme. Há um texto bíblico que precisa ser considerado aqui. Eu vou pedir até para os irmãos abrirem as suas Bíblias, nós vamos ler essa passagem, que ela vai ser tomada como base aqui para nós fazermos algumas menções, algumas citações. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 a 16. Vamos ler. 2 Coríntios 2, 4 a 16. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, veja, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Olha como Paulo, mais uma vez, como salientamos na aula anterior, ele fazia questão de mostrar que a pregação do Evangelho não é como uma exposição filosófica, uma exposição de sabedoria humana. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, note, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus
nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bem, meus irmãos, eu fiz questão de fazer essa longa leitura, porque aqui nós vamos destacar alguns pontos importantes sobre a deidade do Espírito Santo. Veja que nesse texto que acabamos de ler, o Espírito do homem é mencionado. É mencionado no versículo 11, e é dito que ele só entende as coisas humanas, terrenas, naturais, não é? Terrenas, as coisas naturais. E também se menciona aqui o Espírito do mundo, no versículo 12, que também é mencionado, o qual é pecaminoso, nocivo e cristão. Mas observe também que, além de haver essa menção ao Espírito do homem e essa menção ao Espírito do mundo, há também a menção de 6 diferentes coisas. 6 diferentes coisas. Primeiras, as coisas que Deus preparou para os que amam a Deus. Segundo, as coisas alusivas ou relativas às profundezas de Deus. As coisas do homem. As coisas de Deus propriamente, as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, e note que uma dessas coisas alude à esfera humana, somente uma, porque as demais são todas atreladas, na verdade, a Deus, ao Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é mencionado juntamente com o Senhor Deus, não é? E o Senhor Jesus Cristo também, nos versículos 2 e 16, o que isso por si mesmo já denota a divindade, a deidade do Espírito Santo. Então veja como essa passagem ela é muito importante no que tange à divindade do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, há várias passagens que podem apontar para isso. Atos 5 e 4, que nós já mencionamos, ali claramente Pedro disse, não mentiste aos homens, mas a Deus, deixando claro que o Espírito Santo é Deus. Mas essa passagem também, de uma maneira muito clara, ela mostra, não é? Esse texto aqui mostra que o Espírito Santo está associado a Deus Pai e Deus Filho, uma demonstração de que, de fato, Deus é trino, Deus é triuno, não é? Mas um outro texto também, que já até citamos na primeira aula, 1 Coríntios 12, 4 a 6, que diz que há diversidade de dons. Há diversidade de dons, o que aponta para a obra multifacetada do Espírito, porque diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja que ali Paulo fala da Trindade. Vamos ler essa passagem? Abra aí. 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6. 12 de 1 Coríntios, versículos 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, aqui uma alusão, claro, ao Senhor Jesus. O Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui Deus, claro, Deus o Pai. Deus o Pai. Então, aqui uma alusão à Trindade e o Espírito Santo, mais uma vez, sendo mencionado como parte integrante da Trindade. Portanto, isso também reitera, não é? O que nós estamos dizendo, chancela, confirma, corrobora o fato de que o Espírito Santo é Deus. Vamos para o segundo tópico.
Atributos do Espírito Santo. Primeiro atributo a ser destacado, claro, a sua onipotência. O Espírito Santo tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem poder próprio, não é? Isso está lá no Salmo 104, versículo 30, não é? Várias outras passagens que mencionam o poder do Espírito Santo, o poder dinâmico que é outorgado à igreja através do Espírito Santo. Quando Jesus, por exemplo, disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, recebereis a virtude, ou recebereis poder. A palavra ali, poder ou virtude, dependendo da versão, ela alude, claro, ao poder dinâmico do Espírito Santo. Poder dinâmico do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem poder e ele compartilha também com a igreja do Senhor, ou seja, no sentido de que esse poder está à disposição da igreja. Claro, o poder é do Espírito Santo, mas ele quer que esse poder esteja em atuação na igreja, no sentido de que a igreja atuando, como Jesus disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, quando a igreja sai para fazer a obra, quando a igreja começa a pregar a palavra, o Espírito Santo está presente, confirmando. Não é isso que nós vemos lá no final do capítulo 16 de Marcos? Diz que os discípulos saíram para cumprir a grande comissão. E quando eles saíram, diz a Bíblia que Deus começou a confirmar com sinais, prodígios e maravilhas. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Isso também evidencia, claro, a deidade, o poder do Espírito Santo, que, claro, é um poder próprio, e isso está demonstrando que ele é Deus. Ele tem autoridade e poder inerentes. Ele detém. 1 Coríntios 2 e 4, que nós lemos aqui também, menciona a demonstração do Espírito, disse Paulo. Demonstração do Espírito e de poder. Isso aqui, na verdade, designa literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. Então veja como o Espírito Santo ele age, não é? Com o seu atributo, que é a onipotência. Era nítido o contraste entre a ação poderosa, como mencionamos até já na outra aula, a ação poderosa do Espírito e os métodos secos e repetitivos dos mestres e filósofos gregos daquela época. Quando Paulo faz essa menção, ele quis deixar claro que ele não estava ali meramente apresentando palavras humanas, ele estava falando o Evangelho de Deus é poder, não é? O Evangelho do Senhor é poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo reconhecia que os mestres gregos o superavam em capacidade acadêmica e humana, ele reconhecia isso. A referência em que ele deixa isso claro, nós não vamos ler para ganhar tempo. Mas a sabedoria, a oratória e a argumentação filosófica deles era tão somente um espetáculo teatral, vazio, que atingia apenas os sentidos dos espectadores. Agora, Paulo ele estava falando sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que evidencia, como estamos dizendo, a sua deidade e que é também revelado em passagens como Lucas 1:35. Veja se houvesse tempo aqui para ler todas as referências. Os irmãos têm esse tempo para fazer em casa, para ler em casa, não é? Lucas 1:35, Jó 26, versículo 13, Jó 33, versículo 4, Salmo 33, versículo 6, Gênesis 1, versículos 1 e 2. Ali também está a presença poderosa do Espírito Santo. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, onde se lê que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava presente ali também
na criação do mundo, porque ele também é criador, ele é Deus Todo-Poderoso, não é? Esse divino poder do Espírito, portanto, ele é liberado através da pregação do Evangelho. O poder do Espírito Santo, ele é liberado, segundo a Bíblia, de acordo com a pregação do Evangelho, na conversão dos ouvintes, no batismo com o Espírito Santo, na expulsão de demônios. Não confunda expulsar demônios com exorcismo. Hoje há muita gente expulsando aí demônios, mas à base de exorcismo, não é? Entrevistando demônios. Veja que Jesus, o máximo que ele fez foi perguntar o nome. Ele não ficava ali, como se diz na linguagem popular, batendo um papo com os demônios. Nada disso. Jesus não teve conversa com o demônio. E hoje em dia muita gente está aí expulsando demônios, entre aspas, à base de exorcismo. Mas quando a pessoa expulsa demônios de fato pelo Espírito Santo, é diferente. Sai em nome de Jesus. E tem que sair, porque não é a própria pessoa que está expulsando. Não é um ritual, não é a cruz que a pessoa mostra para o endemoniado, não é a Bíblia que a pessoa bate na cabeça do endemoniado, não é uma entrevista, não, é o poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos investidos de fato deste poder, nós dizemos, sai em nome de Jesus. E o demônio tem que sair, porque na verdade não somos nós que estamos expulsando, mas é o poder do Espírito Santo. E há várias referências bíblicas aqui que não vamos ler para ganhar tempo. Mas, então, ele age, esse poder divino, na conversão, no batismo com o Espírito Santo, na expulsão de espíritos malignos, na cura divina e também, meus amados irmãos, ele atua, aqui nós vemos também, na obediência dos crentes ao Senhor. O Espírito Santo, ele age na nossa vida levando-nos a obedecer a Deus. Isso é claro, fica claro para nós lá em Romanos 16, lá no versículo 19. Mas vamos falar um pouco também da onisciência. Onisciência do Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente. Ele é onipotente, mas ele é também onisciente. Ou seja, ele detém todo o conhecimento. A palavra onisciente, claro que ela tem um prefixo aí que designa tudo ou todos. Omni, não é? No latim também, que significa tudo ou todos. Então, quando nós vemos que o Espírito Santo é onisciente, que ele sabe, ele perscruta todas as coisas. A Bíblia diz até mesmo as profundezas de Deus. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, disse Paulo, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, disse Paulo, até mesmo as profundezas de Deus. E que maravilha, irmãos, que o Espírito Santo habita em nós. Diz lá João capítulo 14, versículo 17. Jesus disse que ele estaria conosco e estaria em nós. A permanência do Espírito Santo conosco, não é? Ele habita em nós, mas a presença dentro de nós é ainda mais valiosa. Veja que Jesus, portanto, ele apresenta dois aspectos da habitação do Espírito Santo, conosco e em nós. Muito bem, vamos adiante. Isso porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e ele habita em nós. Que maravilha! Alguém pode habitar numa casa e não estar presente nela em determinada ocasião. Não é? É o caso aqui a considerar, porque muito mais importante de estar com é estar em, e o Espírito Santo está em cada um de nós, desde, é claro, que nós não pequemos contra ele, não é? Como nós vamos ver na próxima lição. O Espírito Santo revela as infinitas e indizíveis bênçãos preparadas para os salvos já nesta vida e muito mais para outra. Ele revelou também aos escritores do Novo Testamento essas maravilhas consoladoras, inclusive a Paulo. Nós já citamos aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ele é o nosso mestre que está sempre presente, nosso divino mestre, e ele está presente conosco, graças a Deus por isso,
e diz a Bíblia que nós estamos na dispensação do Espírito. Significa que ele está sempre presente nessa dispensação também, que é considerada também a dispensação da igreja, não é? Esse momento atual da igreja do Senhor na terra. E Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas. Ele só pode ensinar porque, de fato, ele sabe todas as coisas. Uma terceira ênfase aqui, agora, a onipresença do Espírito Santo. A onipresença, ele está presente em todo lugar. Por isso que o salmista disse: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer ali no mais profundo do abismo e ali fizer a minha cama, ali também tu estás. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei, disse o salmista, da tua face? Não há como, meus amados irmãos, a pessoa se esconder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e, portanto, ele é onipresente. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Ele está presente em todo lugar. Ele é onipresente e também ele tem aquele atributo que nós já mencionamos anteriormente, que é a imensidão, a imensidade, não é? Ele preenche todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Altíssimo. Muito bem, meus irmãos. Ele penetra todas as coisas. Glória a Deus. Ele preenche e penetra todas as coisas. Imensidade. Glória a Deus. Ele está em todo o universo e além dele. Mas um outro atributo, a eternidade. A eternidade. Ele é infinito em sua existência. E há versículos que tratam disso, como lá, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele é denominado Senhor e é descrito como Criador. Veja que não tem como negar a deidade do Espírito Santo, porque ele é denominado Senhor. Veja o que diz a Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 18. Veja aí. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja que Paulo faz até um jogo de palavras para dizer que o Espírito do Senhor é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Depois ele fala o Espírito do Senhor, justamente para mostrar que o Espírito Santo é também o Senhor. E se lermos Jó 26, Jó 33, Salmo 33, Salmo 104, Gênesis 1, que já citamos, Ezequiel 37, nós vamos ver que ele também é o Criador. É ele que dá vida, é ele que vivifica. Lembra daquela visão que Deus deu ao profeta Ezequiel? Aquele vale de ossos secos. E o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse: profetiza esses ossos secos, Ezequiel, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele começou a profetizar conforme se lhe deu ordem, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor soprou sobre aqueles ossos secos e houve um reboliço ali e depois ele profetizou mais uma vez, depois daquele reboliço em que houve ali a junção de osso com osso e a carne e pele e tal, formou-se um exército, mas ainda não havia o Espírito. E então Ezequiel profetizou mais uma vez e veio o Espírito sobre aquele exército. Ali, claro, uma alusão ao poder que só o Espírito Santo tem de criar, de dar vida. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Mas aqui há várias referências que os irmãos podem estudar sobre a deidade do Espírito Santo. Na fórmula doutrinária do batismo, está lá a Bíblia mostrando que ele é parte integrante da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na invocação da bênção tríplice sobre a igreja,
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Veja mais uma vez o Espírito Santo sendo apresentado como parte integrante da Trindade, o que por si só já comprova a sua deidade. Na doutrina da habitação do Espírito Santo no crente, Romanos 8 e 9. Na descrição bíblica do estado do crente diante de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Nas diretrizes ao povo de Deus, aí também aparece a ênfase, a deidade do Espírito Santo. Na doutrina da unidade da fé cristã, mais uma vez ali você vê a ênfase à doutrina da Trindade, e claro, de maneira conjunta, ali por consequência, você vai ver também a deidade do Espírito Santo. Na saudação bíblica às 7 igrejas da Ásia, da mesma forma, nós vemos também a deidade do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, não há dúvida de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, aqui nós temos visto os seus atributos como Deus. Mas nós vamos dar sequência. Nós vamos agora para o terceiro tópico. Vamos estudar um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo. O que é a personalidade? Personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. A personalidade consiste também no que tange ao seu aspecto psicológico, né? Se formos analisar a alma do ser humano, do ponto de vista psicológico, do seu aspecto psíquico, nós vamos ver que a personalidade consiste em intelecto, sensibilidade e vontade, ou inteligência, afetividade e autodeterminação, ou ainda intelecto, sentimento e vontade. O ser humano, por exemplo, que é tripartido na sua alma também, não é? Tem 3 partes ou 3 faculdades na sua alma. Ele tem uma faculdade pela qual ele pensa, que é o intelecto. Ele tem uma faculdade pela qual ele sente, a sua parte sensorial, o seu sentimento propriamente, e tem uma parte pela qual ele toma decisões, ele escolhe, é a vontade, a parte volitiva. Então veja, intelecto, sentimento e vontade. O Espírito Santo também como uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força motriz. As testemunhas de Jeová, não é? Que dizem lá, inclusive eles criaram uma tradução da Bíblia, que não é uma tradução, na verdade, a partir dos originais. Nós explicamos aqui na nossa última aula de bibliologia que há 4 maneiras de se traduzir, não é? Existe a tradução de equivalência formal, existe a tradução de equivalência dinâmica, existe a tradução balanceada, que é, na verdade, um equilíbrio entre a tradução dinâmica, que é ideia por ideia, e a tradução formal, de equivalência formal, que é palavra por palavra, então tem uma tradução balanceada. Mas tem um 4º tipo, essa é perigosa, é a mais perigosa de todos, que é a paráfrase. É quando, na verdade, se ignora o que diz o texto original e se faz uma aplicação completamente para os dias de hoje. Então, as testemunhas de Jeová, elas têm uma versão que é chamada de tradução do Novo Mundo, que na verdade é uma paráfrase. E quando fala, por exemplo, lá de Gênesis 1 e 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o que está escrito lá? Se você tiver uma tradução dessa, não vai ler na igreja, hein? Se você estiver em casa, você que é pesquisador de seitas e heresias, o que diz na tradução do Novo Mundo? Diz lá, e a força ativa de Deus. Não diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, mas diz que a força ativa de Deus. Veja, por quê? Porque as testemunhas de Jeová não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Para eles, o Espírito Santo é uma força motriz. Mas será que uma força, será que um poder invisível fala? Será que um poder invisível pensa? Será que um poder invisível sente? Será que pode-se mentir para uma força invisível? De maneira nenhuma. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é uma pessoa. Glória a Deus. E nós vemos o seu intelecto, a sua sensibilidade e a sua vontade na Bíblia.
Em 1 Coríntios 2:11 diz que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito sabe, porque ele tem intelecto. Diz também em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem sensibilidade, ele sente. Diz também em 1 Coríntios 12:11 que o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como ele quer. O que é isso? Vontade. Ele tem intelecto, ele tem sentimento e ele tem vontade, porque ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Paulo falou também em Romanos 8:27 da intenção do Espírito Santo. Veja, como membro da unidade trina de Deus, o Espírito Santo é, por conseguinte, uma pessoa. Não é tão somente uma influência, como nós dissemos, um poder, uma energia ou uma unção. Não, o Espírito Santo é uma pessoa divina e real. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. E ele veio para estar conosco em lugar de Jesus. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que esteja convosco. Jesus é uma pessoa divina e real. Se Jesus é uma pessoa divina e real e o Espírito Santo veio para estar no lugar de Jesus, então evidentemente o Espírito Santo como outro consolador, e eu já expliquei aqui que o termo, na outra aula, claro, eu expliquei que o termo halos para outro, ou seja, outro da mesma categoria, não é héteros, ou seja, dessemelhante, mas é outro da mesma categoria, então o Espírito Santo é também uma pessoa divina e real. Jesus refere-se ao Espírito Santo empregando o pronome pessoal e determinativo, ele. Veja, será que Jesus se referiria a uma força motriz, a uma força invisível, a um poder invisível usando esse pronome pessoal e determinativo? Veja na sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 26, João capítulo 15, versículo 26, João capítulo 16, versículos 8, 13 e 14. Pode ver que Jesus sempre se referiu ao Espírito Santo como ele. E o mais importante ainda é que o próprio Divino Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu. Veja, abra aí a sua Bíblia, esse versículo, pelo menos nós vamos ler, essa passagem, não é? Pelo menos, Atos capítulo 10 de Atos, versículos 19 e 20. Atos 10, versículos 19 e 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Será que uma força pode enviar alguém? Será que um objeto pode enviar alguém? Será que um animal pode enviar uma pessoa? Não, ali é uma alusão clara à pessoa bendita do Espírito Santo. Mas vamos aqui falar dos atos do Espírito Santo. Tudo isso que eu estava falando é apenas uma parte introdutória da personalidade do Espírito. Os atos do Espírito Santo, não é? Na verdade é uma alusão aqui ao livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque por inúmeras vezes nós vemos ali o Espírito Santo em ação. É um livro-chave, não é? No estudo da pneumatologia. Em Atos 1 e 2 está escrito que até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja como Jesus também, ele deu mandamentos por meio do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo, ele já passou ali a atuar na igreja, não é? Naquele momento, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Jesus, ou melhor, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno, como nós já dissemos. E a unidade composta do homem, espírito, alma e corpo, se ela é um mistério para nós, imagina que
a Trindade de Deus também é um mistério, continua sendo um mistério, mas o Espírito Santo, ele é sem dúvida uma das pessoas da Trindade, e as três pessoas da Trindade são coeternas e iguais entre si. Em suas operações concernentes à criação, nós podemos notar ali que o Espírito Santo, ele está presente, não é? Quando a Bíblia fala da Trindade, a Bíblia mostra na obra da criação que o Pai planejou a criação de tudo, o Filho executou o plano, criando, e o Espírito Santo vivificou, ordenou, pôs todo o universo em ação. Há várias referências que mostram isso. Na redenção da humanidade também nós vemos que as três pessoas da Trindade trabalharam e trabalham. O Pai planejou tudo, desde o início. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá que Deus, ele apresentou aquela sentença, não é? Para a semente da mulher, não é? E também para Satanás, que estava personificado numa serpente. O que diz lá em Gênesis 3:15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, aludindo, claro, a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, na verdade, é uma profecia de que Jesus viria para vencer Satanás na cruz. Ele teria o seu calcanhar ferido, é claro, isso fala dos seus sofrimentos, mas ele viria para ferir a serpente, para ferir Satanás. Então, ali já está uma promessa do Pai, de que Jesus viria ao mundo, porque o Pai planejou tudo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em Apocalipse 13:8, que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, muita gente até torce aí esse versículo dizendo que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para tentar falar aí de uma predestinação exclusivista ou de que Deus teria eleito uns para a salvação e outros para a perdição, mas na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial desde a fundação do mundo, eles apontam para um sacrifício perfeito que Jesus realizaria. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os cordeiros que foram sendo mortos ao longo do tempo até Jesus, eles apontavam para Jesus. Por isso que nesse sentido Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porque Deus o Pai já tinha um plano desde o início, de que Jesus morreria em nosso lugar. Então veja bem, Deus planejou tudo, tanto que ele enviou o seu Filho também. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Pai então planejou tudo, mas o Filho, ele vindo à terra, ele consumou a obra. Deus planejou e o Filho consumou. Por isso ele orando ao Pai, naquela oração sumo sacerdotal de João capítulo 17, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É por isso que lá na cruz também ele lá dependurado entre os céus e a terra, ele disse: está consumado, porque ele veio para consumar o plano que Deus havia estabelecido. Mas e o Espírito Santo? Qual é o papel dele? É ele quem convence o pecador. Jesus lá em João no capítulo 16, versículos 8 a 11, ele disse: quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. O Espírito Santo veio para convencer o pecador. Só que esse convencimento, é claro, não é um convencimento como muitos pensam. Aí muitos estão pregando a chamada graça irresistível. O Espírito Santo, ele
obriga o ser humano a aceitar o plano de Jesus, porque aquele ser humano ele foi eleito desde a fundação ou antes da fundação do mundo. Cuidado com isso. O Espírito Santo convence no sentido de mostrar ao pecador que Jesus é o Salvador, de convencer o pecador de seus pecados, mas é o ser humano quem recebe ou deixa de receber. Não é que a salvação depende do ser humano, como muita gente diz. Nada disso. Não é que o ser humano participa da obra da salvação, de jeito nenhum. Mas claro que Deus dotou o ser humano de intelecto, sentimento e vontade. É nesse sentido até que a Bíblia diz que Deus dá o arrependimento. É porque Deus capacitou o ser humano. Ele capacita, ou melhor dizendo, no momento em que o Espírito Santo convence o pecador, não é? No momento, especialmente da pregação da palavra, o Espírito Santo convence o pecador e diante desse convencimento, o pecador, ele pode aceitar ou não esse plano salvífico de Deus. Ele pode receber ou pode rejeitar, não é? Pelas suas faculdades, intelecto, sentimento e vontade. Não é? É nesse sentido que Deus capacitou o ser humano com a sua graça preveniente, com a sua graça que também é conhecida como uma graça capacitadora. Não é? É diferente da graça irresistível. A graça irresistível, nós respeitamos quem pensa assim, mas não vemos, à luz da Bíblia, fundamento para esse tipo de afirmação que existe uma graça irresistível, porque Deus ele dotou o ser humano, isso está em toda a Bíblia, Deus dotou o ser humano do livre-arbítrio, ou seja, a diferença da maneira como nós cremos desses irmãos que pregam a graça irresistível é que eles dizem que o ser humano, para receber a salvação, ele precisa ser, independentemente da sua vontade, primeiramente ele tem que se arrepender e ter, aliás, antes de se arrepender e ter fé, ele é convertido. Ou seja, Deus converte de antemão. Antes da pessoa querer ou não, Deus impõe. É a graça irresistível. E aí depois a pessoa, então, tendo já sido convertida, não é? A conversão já aconteceu, ela se arrepende e tem fé. Eu vejo que isso inverte o que a Bíblia ensina. Que na verdade o ser humano, para se converter, ele tem que se arrepender e ter fé. Depende dele isso, não é? Isso é o que nós chamamos de soteriologia subjetiva, é a parte que cabe ao homem. Não que o homem seja autor da salvação, mas ele, claro, Deus estabeleceu no seu plano que ele tem que se arrepender, ele tem que ter fé. Muito bem, nós vamos adiante aqui. A Bíblia mostra claramente aqui os atributos do Espírito Santo como pessoa, não é? E também como Deus, e assim por diante. Nós vamos agora para o tópico 4. O Espírito Santo a partir de Pentecostes. É uma abordagem já introdutória para nós, na última aula que teremos, tratar da paracletologia, que é uma aula mais relacionada com as ministrações do Espírito Santo. Então, muito bem, Romanos 1, 23 a 26, mostra que tem havido mudanças e mutações no mundo sem Deus, mudanças indevidas e seus resultados funestos, não é? Para a igreja do Senhor. Veja aí, por exemplo, a teologia da libertação, o culto da prosperidade, tudo isso tem acontecido. Mas em 2 Coríntios 4 e 2, nós lemos claramente, a palavra de Deus nos alerta sobre tudo isso que está acontecendo, porque ali nós vemos o perigo da falsificação da palavra. Paulo, inclusive, diz, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, como de Deus, na presença de Deus. Veja como ele faz a menção aí, não somente em 2 Coríntios 4 e 2, mas também em 2 Coríntios 2 e 17. O perigo da falsificação que está acontecendo hoje em dia. Mas, a despeito de todo esse quadro negativo, há um padrão bíblico para a igreja. E os que edificam devem atentar para o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, que diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu.
como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, observe agora a ênfase, veja cada um como edifica sobre ele, porque a obra, meus amados irmãos, de cada um se manifestará. Nós temos em Atos 2, já que o assunto agora é o Espírito Santo a partir de Pentecostes, nós temos em Atos 2, 14 palavras-chave. Eu quero aqui fazer menção delas. 14 palavras-chave ou frases que marcaram o primeiro Pentecostes. Quais são essas palavras? O próprio termo Pentecostes, que aparece no versículo 1, não é? Vindo o dia de Pentecostes, não é? Estavam todos reunidos. Então, a segunda palavra que aparece, essa que aparece com maior frequência, nesse capítulo 2, todos. Aparece no versículo 1, no versículo 4, no versículo 17, versículo 21, 39, 43, 44, todos. Mas também a palavra reunidos, aparece no versículo 1. As palavras céu, som, vento, casa, no versículo 2. As palavras língua e fogo, no versículo 3. A palavra cheios, no versículo 4. A palavra nações, no versículo 5. A palavra zombaria, no versículo 13. A palavra Pedro, o nome de Pedro, no versículo 14. E palavra de Deus, o termo palavra de Deus, que vai aparecer ali nos versículos 16, entre os versículos 16 e 36. Vamos meditar um pouco em cada uma dessas palavras. Pentecostes, é importante explicar aqui, meus irmãos, porque às vezes a pessoa diz, não, eu sou pentecostal, mas a pessoa nem sabe o que é ser um pentecostal. Por que nós somos chamados de pentecostal? É porque nós temos uma carteirinha? Aliás, nem tem, porque no caso da Assembleia de Deus, apesar de ser uma igreja pentecostal, na denominação não aparece Igreja Evangélica Pentecostal. Não, é simplesmente Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, mas o que vem a ser, o que indica, na verdade, esse termo pentecostal? O que significa ser um pentecostal? Isso, claro, nós somos chamados por causa do que aconteceu no dia de Pentecostes, não é? Naquele ato inaugural, aquele derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas o termo Pentecostes, ele vem lá desde os tempos do Antigo Testamento. Era uma festa que havia, uma festa dos judeus, que era na verdade uma festa central, não é? Era a quarta festa, que está lá em Levítico, no capítulo 23, Deus estabeleceu aquelas 7 festas sagradas para Israel, a quarta era de Pentecostes, que também era chamada Festa das Semanas ou Festa das Colheitas. Ela era precedida de 3 outras festas conjuntas, como a Páscoa, pães asmos e primícias. Ela estava no meio, porque depois dela vinham mais 3, a festa das trombetas, a festa da expiação e também a festa do tabernáculo. Pentecostes, portanto, era a festa central das 7 que Deus determinou, não é? Isso fala, claro, da importância do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos tratar na próxima aula a importância do batismo do Espírito Santo para a igreja e do equilíbrio resultante dele, não é? Pentecoste é um termo que significa 50º. Por quê? Porque era uma festa que acontecia no 50º dia depois da Páscoa, né? Depois, aliás, da festa das primícias. Depois das primícias contavam-se 7 semanas, não é? Vindo a seguir o dia de Pentecostes. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50 dias. Isso mostra também que sem a Páscoa, veja que importante, sem a Páscoa, isto é, o Cordeiro de Deus morto e ressurreto, não teríamos Pentecostes. Veja como existe uma simbologia atrelada à festa de Pentecostes, não é? Porque ali também tem uma profecia típica. Lá em Levítico 23, nós citamos, tem uma profecia típica da festa de Pentecostes. Por quê? Porque na festa das primícias era movido, diz a Bíblia, perante o Senhor, um molho, isto é, um feixe de espigas de trigo. Veja que a espiga de trigo tem vários grãos, todos estão na espiga, mas eles estão separados.
Isso fala de união, não é? Vários grãos juntos, eles estão unidos. Mas observe que em Pentecostes, ao contrário ou diferentemente do que acontecia na festa das primícias, eram movidos perante o Senhor 2 pães de trigo. O número 2 aí, claro, aludindo à igreja do Senhor, que é formada por gentios e judeus. De 2 povos, Deus, na verdade, derrubou a parede da salvação e fez com que de judeus e gentios houvesse um povo só, a igreja do Senhor. Então, o número 2 designa isso. Mas veja, 2 pães de trigo. O trigo, na verdade, fala da igreja do Senhor, porque espigas fala de união, mas pães vão mais além, porque pães vão falar do quê? Vão falar, meus amados irmãos, do trigo, que é o mesmo, mas os grãos passaram, na verdade, por um multiforme processo, formando agora um todo, um corpo único. A igreja do Senhor, ela é, portanto, como a massa de um pão, não é? Em que o trigo ali foi triturado, foi moído e agora é uma massa só. Glória a Deus. Então, veja que simbologia importante que há também alusiva à festa de Pentecostes. Não é por acaso que nós somos chamados de pentecostais, porque nós cremos no que aconteceu no dia de Pentecostes, naquele grande ato inaugural do derramamento do poder de Deus, inaugural porque Pedro mesmo pregando, ele disse, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Mas além do termo Pentecostes, temos o termo todos e também reunidos, como nós já citamos, não é? Todos, que é um termo inclusivo, porque a salvação Deus quer dar a todo aquele que crê, não é? Deus quer que todos sejam salvos e que todos os salvos também sejam batizados com o Espírito Santo. A salvação, claro, não é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos do Senhor, juntamente com as mulheres, Maria e outras, já eram salvos antes do dia de Pentecostes, mas eles também precisavam receber esse revestimento de poder, que aliás nós vamos tratar dele melhor, de maneira mais pormenorizada, na nossa próxima aula. Glória a Deus. Mas veja que o termo todos, ele é inclusivo, porque mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, na verdade, veja que a promessa do batismo com o Espírito Santo recai, ou deve recair, sobre servos e servas, diz lá em Atos, no capítulo 2, versículo 18. Muito bem, tem maiores pormenores sobre o batismo do Espírito Santo, que nós vamos deixar para explicar melhor na próxima aula. Mas veja que, falando ainda dos outros termos, os outros termos constantes de Atos 2 que nós mencionamos, a Bíblia fala de um som, não é? Um som para despertar os dormentes, para acordar do sono espiritual, para alertar do perigo, para avisar, um som para convocar para o trabalho, para reunir, um som para a igreja louvar a Deus e assim por diante, um som. Ali também se menciona um som como de um vento, não é o vento propriamente, mas algo que fala dos efeitos do vento, né? Vento fala de força impulsora, tudo está aí no livro. Vento separa, vento move e movimenta, vento fertiliza, vento limpa, vento não tem cor, isso é, não tem favoritismo, individualismo, discriminação. Vento também não pertence a um clima único, move-se continuamente, não tem cheiro, mas espalha perfume. Que maravilha, meus amados irmãos! O vento, quando se move, é infalivelmente sentido, é notado. O vento refresca, o vento suaviza o calor, o vento alimenta e vivifica. E que maravilha, porque Deus se manifestou ali como o som como de um vento, diz a Bíblia. A casa ficou cheia. A casa ficou cheia. Veja que não somente as pessoas foram cheias, mas a casa foi cheia ali da glória de Deus.
Que maravilha! Línguas como que de fogo foram repartidas ali entre eles. Línguas como que de fogo. Glória a Deus. Pentecoste tem algo para se ouvir, Pentecostes tem algo para se ouvir do céu, para se ver do céu, para se repartir também vindo do céu. Línguas estranhas, portanto, seguem-se ao derramamento do Espírito. Diz que foram cheios do Espírito Santo, diz lá Atos 2 e 4, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, a Bíblia fala de vários dons do Espírito através da língua, é assunto também para a nossa próxima aula. Os irmãos não podem perder esta aula. Então, meus irmãos, cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ali diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Que maravilha quando nós vemos na Bíblia que Deus enche do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, claro, é muito mais do que ser batizado com o Espírito Santo. Claro que no dia de Pentecostes, ali houve o batismo com o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito é muito mais do que isso, porque significa que a pessoa tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. E ali havia nações que estavam juntas, houve a pregação da palavra de Deus, muito bem, e meus amados irmãos, a pregação da palavra de Deus não pode faltar no movimento pentecostal, e também o texto ali mostra como manter o poder do Espírito Santo. Coisas que ocorreram no primeiro Pentecostes que trazem à tona as condições da nossa parte: obediência, união e unidade entre os crentes, oração perseverante e unânime, para que possamos conservar. Conservar muitas vezes é mais difícil até do que receber. Deus nos dá, mas nós temos que conservar, manter, preservar. A preservação se dá por meio da renovação espiritual, por meio do reavivamento. Muito bem. Veja que na lei havia apagador de fogo, mas na graça não. Aliás, na graça é o contrário. A Bíblia diz: não apagueis, não extingais o Espírito. A conversão do poder do Espírito vem pela constante renovação espiritual. Mas vamos avançar. Temos ainda um quinto tópico, que aqui é só citação, porque esse é assunto também da próxima aula. Como eu falei, na próxima aula nós vamos tratar das ministrações do Espírito Santo, ou seja, vamos tratar mais precisamente da paracletologia. É pneumatologia 2, mas com ênfase, claro, para a paracletologia, que é a doutrina do Paracletos, ou seja, o Espírito Santo como consolador. Glória ao nome do Senhor. E aí estão algumas das ministrações do Espírito Santo. O novo nascimento, como está ali, o novo nascimento, mas também, além do novo nascimento, nós temos a habitação do Espírito no crente, que o Espírito Santo, ele age na regeneração do pecador, que é o novo nascimento propriamente, mas também ele age habitando no Espírito, no espírito humano, claro, no espírito da pessoa. O Espírito Santo, isso às vezes pode até confundir alguém, mas o Espírito Santo habitando no nosso espírito, habitando dentro de nós, habitação do Espírito no crente. Testemunho do Espírito dentro do crente, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Fé pelo Espírito para a salvação, porque é Ele quem comunica, a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela está em total sintonia com o Espírito Santo. Lembre-se do que Pedro disse no dia de Pentecostes, quando estavam achando que os crentes estavam embriagados. Pedro disse: não, esses irmãos não estão embriagados. E isto é o que foi dito pelo Espírito. Não é? E isto é o que foi dito, né, por Joel, e citou a profecia. Não é? Isso é o que foi dito. Então, aconteceu o derramamento do poder,
E Pedro disse, isto é o que foi dito. Isto o quê? O derramamento de poder. E ele disse, isto é o que foi dito. Ou seja, ele fez a conexão com a palavra profética de Joel, lá de Joel 2, 38 e 39, quando Joel diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Joel disse isso. E Pedro, ao explicar o que havia acontecido, ele disse, isto é o que foi dito por Joel. Veja como ele fez a conexão entre o poder do Espírito e o cumprimento da palavra de Deus. Então é por isso que a fé pelo Espírito para a salvação está atrelada à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Não é? A fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Santificação instantânea pelo Espírito. A santificação é uma doutrina que nós vamos tratar a posteriori, é claro, quando falarmos sobre esse assunto mais precisamente, mas a santificação ela está dividida na teologia sistemática em três partes. É a santificação no seu aspecto posicional, no seu aspecto progressivo e no seu aspecto perfectivo. No aspecto posicional, quanto ao passado. Veja, quanto ao tempo passado. No aspecto progressivo, quanto ao presente. E no aspecto perfectivo, é claro, quanto ao futuro. Mas no aspecto posicional, a santificação ela é instantânea. No momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, por meio do convencimento, é claro, do Espírito Santo, ela é instantaneamente santificada. Isto é, a santificação que se dá pelo Espírito. O batismo do e com o Espírito Santo, nós vamos distinguir isso na próxima aula. O batismo do Espírito Santo, claro, é o batismo que o Espírito Santo realiza da pessoa no corpo de Cristo. É o batismo do Espírito, que também é conhecido como batismo pelo Espírito. Mas existe também o batismo com o Espírito, que não deve ser confundido. Uma coisa é o batismo do, outra coisa é o batismo com, que também é chamado de batismo no Espírito Santo. Aí, no caso, não é o Espírito Santo mergulhando assim a pessoa no corpo de Cristo, inserindo a pessoa no corpo de Cristo. É o contrário. Aí já muda o batizador. O batizador, nesse caso, é o Senhor Jesus, que mergulha o crente no Espírito Santo. É como, por exemplo, um copo que está com água, você tem a água dentro do copo, não é? Isso representa o selo do Espírito. Quando a Bíblia fala do selo do Espírito, foste selados, quer dizer que a água está no copo, ou seja, o Espírito Santo está em nós. Mas se você pegar esse copo e colocar dentro de uma vasilha ainda maior, a água vai estar no copo, mas o copo vai estar dentro d'água. Isso fala do quê? Fala não somente do Espírito Santo em nós, mas também do crente no Espírito. É um batismo no Espírito. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então veja o batismo do e com o Espírito. Vamos explicar, creio, melhor na próxima aula. Mas veja que na santificação progressiva, da mesma forma, na santificação progressiva, o Espírito Santo também atua. É Ele quem nos santifica no dia a dia. A cada dia nós temos que ter mais e mais comunhão com o Espírito e é Ele quem nos santifica. O selo e o penhor e a unção do Espírito Santo. Selo e penhor são distintos e aí no livro nós estamos explicando bem isso. Eu vou pedir que os irmãos estejam atentos ao livro, não há tempo aqui de nós lermos, mas o selo é diferente do penhor. O selo é usado para designar a posse de uma pessoa sobre algum objeto. A pessoa se torna uma propriedade particular, não é? Segurança e garantia, é disso que fala o selo. O selo. Agora, o penhor era o primeiro pagamento efetuado a fim de se adquirir uma propriedade, ou seja, era um depósito. A pessoa segurava o objeto como propriedade exclusiva.
O Senhor deu-nos o Espírito Santo, portanto, como garantia de que somos sua propriedade exclusiva, intransferível. Glória ao nome do Senhor, porque nós temos o penhor, temos a garantia de que muito em breve Ele virá para levar para si o seu povo especial, zeloso de boas obras. E também a unção do Espírito Santo. A unção. A Bíblia diz que nós temos a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A unção do Santo, claro, é a unção do Espírito Santo. Veja que ela está no singular. A unção do Santo. Não é uma nova unção. Nós não precisamos de uma nova unção, de uma unção diferente para os últimos dias, como alguém está pregando. Não. É a unção que está na Bíblia, a unção do Senhor, a unção do Espírito. Não é preciso unção do riso, unção do leão, unção da lagartixa, vários tipos de unção que tem hoje em dia, que na verdade afastam a pessoa da palavra de Deus, afastam a pessoa daquilo que Deus determinou na sua palavra. Muito bem, meus irmãos, então nós concluímos aqui a nossa aula, a nossa quarta aula, lembrando dos outros cursos do nosso CETADB. Aqui também nós temos o curso avançado de 1 ano e 2 meses para aqueles irmãos que desejarem se aprimorar em teologia. Nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula vai ser uma aula conclusiva sobre este livro 2, Teologia Sistemática 2. Tivemos a primeira aula sobre a Trindade propriamente dita, uma segunda aula sobre a teologia, a doutrina de Deus Pai, depois Cristologia e agora tivemos esta quarta aula sobre pneumatologia. Os irmãos perceberam que nós não tocamos com muitos detalhes na paracletologia, porque ela vai ser objeto de estudo na nossa última aula. Nós tocamos assim levemente sobre o batismo com o Espírito Santo, mas nós queremos na próxima aula, se Deus assim permitir, tratar do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e assim por diante. Temos então um último encontro para tratar das ministrações do Espírito Santo, a paracletologia. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer mais uma vez estar com os irmãos, né? De certa forma, não estou aí de maneira presencial, mas é como se eu estivesse aí, porque há um elo que nos liga. A Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.